Podcraft, um pouco de cada e artesanato em tudo. É claro que em alguns casos o talento vem de berço, em outros a técnica ajusta a criatividade, mas há aqueles que unem talento e técnica, e o resultado é uma artista completa. Geralmente quem está nesse patamar, ou seja, quem traz a arte no sangue e a aprimora com a técnica, se abre para passar tudo o que tem. O artista, o artesão de alma, se preocupa em compartilhar, ouve e fala, ensina e aprende. Eles sabem e enfatizam como essa profissão exige e merece respeito, e fazem coro para exaltar esse direito. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é um pouco de cada e artesanato em tudo. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Dessa vez, conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la para vocês. Mas antes, só para contextualizar, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E agora estamos absolutamente envolvidas com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para seguir no nosso propósito, que é o de valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira, né? Mais uma vez, o que trazemos é uma entrevista diferente. A Beth vai bater papo com Vera Portela, uma mulher iluminada que é artesã, artista, arteira, professora e querida amiga. Alguém que tem muito para contar e que com certeza vai nos emocionar. Vamos ouvir? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Oi, Faiga, que delícia estar aqui com vocês mais uma semana. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu adoro, que é a Vera Portela. Tenho certeza que a gente vai se encantar com a multipluralidade dela como artesã, que pinta, borda, crocheteia, faz tudo e mais um pouco. Muito gostosa essa conversa. Fiquem atentos. Uma pincelada de lá, uma pincelada de cá, o contorno correto junto com o sombreado perfeito e voilá! Temos uma obra pintada, seja na madeira, na tela, no tecido. Mas já que estamos falando de múltiplas pinturas, por que não transformar o talento em multifacetado e transformar aquele tecido em uma boneca, uma eco bag, ou talvez uma peça de enxoval de patchwork? Não se esqueça de incluir o lettering ou uma pintura com canetas que valoriza qualquer trabalho e tudo isso feito rapidinho, com precisão e talento. Você tá brincando, né, Beth Monta? Acredite, não mesmo. Tudo isso é possível e bem viável aos olhos da talentosa Vera Portela, que hoje está aqui com a gente. Muito bem-vinda, minha amiga Vera Portela. Oi, Beth, é um prazer estar aqui com você, que tá de gostosa, hein? Obrigado pelo convite. A gente que agradece, fica bem feliz de ter aqui você com a gente. Agora me conta uma coisa, Vera, a gente já conhece você há muito tempo e tal, mas me conta um pouquinho da tua história. Você fez publicidade, não é mesmo? Conta pra gente como foi a sua trajetória nas artes e como que chegou ao artesanato. Então, Beth, fiz Pan-Americana, né? Em 87. Eu me formei em 87, mas essa parte assim do artesanato em si, eu comecei bem de novinha. Eu comecei aos 6 anos, quando eu pedi para minha mãe me ensinar crochê. Eu pedi para minha mãe porque eu já tinha isso daí, porque eu via da minha avó. Minha avó era uma crocheteira, né, de mão cheia. Eu já via a minha avó fazendo, a minha mãe também fazia. Então, eu acho que a única que não tinha muito essa parte de artesanato era a minha irmã. Mas a minha avó tinha uma mão assim para o crochê fora de série. Então, um dia, pequena mesmo, com 6 aninhos mais ou menos, pedi para minha mãe me ensinar a fazer crochê. A minha mãe se assustou, logicamente, né? Com 6 anos pedi, e a minha mãe, eu me lembro dessa cena, a minha mãe
me deu uma agulha de crochê, uma linha, e me ensinou a fazer, lógico, né? Ela falou, me ensinou a fazer corrente. Me deixou na sala e foi para a cozinha. Eu me lembro que quando a minha mãe voltou, eu tinha feito quilômetros e quilômetros de correntinha. E ela se assustou com aquilo, porque ela achou que era uma brincadeira. E dali ela me ensinou a fazer o ponto baixo e ponto alto. E, Beth, por incrível que pareça, na época tinha a boneca Suzy, né? E dali eu fiz as minhas roupinhas da minha boneca Suzy. E a minha mãe ficou muito espantada com aquilo. Então era coisa de criança mesmo e já estava no sangue, eu gostava. E dali eu pintava aquelas pecinhas de gesso. Era coisa que a gente gostava, eu gostava, e eu via. Aí eu saí de Santos, meus pais se separaram, eu vim para Ribeirão, e era até engraçado, porque aqui em Ribeirão, hoje eu ainda moro em Ribeirão Pires, né? E era engraçado, porque quando eu vim para Ribeirão, aqui era muito frio, então, imagina, uma menina de 13, 14 anos, não tinha nada na cidade para fazer, então aqui todo mundo era um grupo de pessoas já de idade, todo mundo fazendo crochê, pintando tecido, e eu no meio delas, também fazendo alguma coisa relacionada ao artesanato. Então era uma coisa que eu sempre gostei. Aí, com o passar do tempo, meu avô, na época, meus pais se separaram, e aí veio a parte da parte que veio de artes, né? Meu avô tinha que encaminhar as netas para fazer alguma coisa, para estudar, né? Então ele perguntou o que a minha irmã queria. A minha irmã foi para a parte do inglês, e aí ele perguntou para mim o que eu queria. E eu tinha uma amiga, né, na época de infância, que ela desenhava muito bem. E eu me espelhei nela. E ele falou o que eu queria, e eu falei que eu gostaria de desenhar, aprender desenho. E eu era muito pequena, eu não sabia nem o que eu queria da vida. E ela foi a minha inspiração. E ela grande. E aí ele me pôs numa escola de desenho, e dali eu fui. Então o artesanato surgiu aos 6 anos, graças ao exemplo da minha avó, né? E da minha mãe, que também sempre fez isso. E a pintura, o desenho, foi graças ao meu avô, que ele achava que tinha que colocar a gente para fazer alguma coisa, né? Além do colégio, ele tinha que fazer com que a gente seguisse algum caminho. E ele me fez seguir um caminho que até hoje, ele sabe quando você pega uma pessoa e uma pedra bruta e vai lapidando. Vai lapidando. Eu achei que foi muito bonito. E eu era uma criança, né? Uma criança. Começando uma adolescência. E eu não sabia realmente o que eu queria da vida. E aquilo surgiu. Eu tinha um exemplo de uma amiga que desenhava bem. E ela foi um grande exemplo para mim. E agradeço muito ao meu avô, principalmente. A minha avó também, né? Então foram 2 caminhos muito bonitos. E dali fui para... aí, no caso, fiz um curso de desenho. E nesse curso de desenho, ele tinha todo o segmento, do desenho até a pintura em tela. E aí, mais pra frente, eu prestei Belas Artes, mas eu não tinha condições de pagar, que era uma faculdade muito cara. É verdade. E era muito cara na época, eu não tinha condições mesmo. E aí depois esperei mais alguns meses e depois eu consegui entrar na Pan-Americana de Artes. Uhum. E não me arrependo. Lá na Groenlândia você estudava? Eu fiz primeiro na Angélica, na né, Angélica, que era o primeiro ano era Angélica, depois Groenlândia. Fiz os 2 últimos anos na Groenlândia, que eu tinha ilustração e publicidade. Ah, que legal. Assim, eu fui para publicidade porque também meia perdidinha, né? Porque eles não me explicavam muita coisa. Mas aí, mesmo na Pan-Americana, eu fiz ilustração, ainda fiz história em quadrinhos. Mesmo grávida do meu segundo filho, eu fiz muitos cursos lá
Muita coisa, muita coisa. Nossa, nessa época você deve ter estudado com um amigo meu que era professor, o Ricardo Antunes. Ele dava aula de ilustração na Pan-Americana. Eu não lembro. Não tive aula com o Ricardo, não. Não lembro mais. Eu tive um professor que ele era de Santo André, não me recordo mais o nome, mas eu tive aula no segundo ano com o Manuel Vitor, que ele era um dos donos da Pan-Americana. Esse homem me ajudou muito, muito. Eu devo muito a ele. Ele já é falecido. Ele é falecido, mas eu digo que ele foi, assim, uma pessoa que me deu muita ajuda. Mas é engraçado como tudo se entrelaçou pro teu talento, né? E incluindo, então, no teu currículo lá, crochê, que crochê eu não sabia que você fazia também, aí, mais uma. Nossa, o crochê, Beth, eu fiz todo o meu enxoval de casamento. Tudo. Ai, Beth, eu sou assim, eu sou que nem Bombril. A gente já percebeu. Eu gosto muito do tricô, do crochê, já fiz ponto cruz. Eu só não faço muito ponto cruz porque a minha vista não me permite, né? Embaça muito, mas eu admiro tudo que é relacionado ao artesanato. Eu sou, assim, apaixonada. Tudo. Mas eu acho divino. No começo você fazia basicamente o country, né? Que era bem moda, vai nos anos 90. Mas eu me lembro mesmo do primeiro passo que a gente fez para o Ateliê na TV, que era um jogo de vasos que se transformava em boneco de cerâmicas coloridos. Tudo criação sua, né? Conta um pouco pra gente essa história, que era tão lindo. Então, o vasinho foi assim, eu tinha no caso, eu participei da Mega Artesanal, eu tinha um stand e eu tava lá quietinha no meu stand. Isso foi em 2012, por aí, não é? 2011. Isso. Porque eu sou da época, Beth, da Hobby Art. Sim. Olha, eu sou antiga. Eu sou da época da Hobby Art, eu sou daquelas feiras bem, né, tradicionais. E eu tava lá na Mega e aquela fofa da Jamile passou. Ela passou e ela bateu o olho naquele meu vasinho, que era um vasinho em cima do outro e se transformava num bonequinho, num bonequinho de jardim, e ela se encantou. E ela passou, depois ela voltou. E eu sempre sonhei em ir no ateliê na TV, no Dotan. Era meu sonho ir no Dotan. E eu não conhecia a Jamile, né? E ela passou, depois ela voltou, e ela veio e falou, posso pegar seu cartão? Eu falei, pode. E ela se apresentou, falou que ela trabalhava com o Dotan. Nossa, meu coração parou naquele momento. A Jamile é a minha curica, minha querida. Ai, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu amo aquela moça de paixão. E ela se apresentou, ela falou que voltaria a falar comigo, que ela se encantou com aquele vasinho. E aqueles vasos me seguiam, assim, foi o meu carro. Nossa, eles assim me seguiram. Seu cartão de visita, né? Meu cartão de visita, você falou tudo, meu cartão de visita. E dali eles me seguiram por muitos anos na minha vida. E foi minha primeira revista. E o Dotan foi, assim, de um carinho comigo sensacional. E no outro dia até apareceu no Face essa lembrança. E eu apareci no ateliê, na TV, na revista, foi a primeira revista que eu fiz com vocês. E eu legal. Te conheci através desse vasinho, muito gostoso. É verdade. E foi assim, foi com essa pintura, nesse vasinho de barro, né? É um vasinho simples, ensinei muito isso. Minhas alunas fizeram muito isso. Né? Depois, os vasinhos viraram depois. Pegou meio que a coisa e foi
Foi além, né? E como que de você, de repente, aí, assim, na época eu fazia a revista Tele na TV, então, de tempos em tempos eu via a Vera, né? E cada hora ela chegava com uma técnica. De repente ela me chega fazendo boneco, patchwork. Eu falei, como assim, Vera? Você pintava, misturava, como você misturou? Você, de repente, cruzou as técnicas aí. Como que aconteceu essa mistura de técnicas? Não é, Beth, é o seguinte, a pintura foi sempre o que eu fiz, tá? Boneca é minha paixão, gosto muito da boneca, sempre fiz, sempre trabalhei com o feltro, participava de feiras, sempre com a pintura. Isso sempre, eu não vou negar que a pintura sempre foi uma coisa que eu sempre dei aula de pintura. A parte de tecido eu nunca dei aula, tá? Eu sempre respeitei, principalmente as minhas amigas aqui que dão aula na cidade. Eu nunca quis dar aula de tecido. No meu ateliê eu sempre trabalhei na parte de pintura. Então, o que acontece? Eu comecei a participar, a primeira feira que eu participei foi do algodão doce em Florianópolis. Uhum. Foi a primeira feira que eu participei. Depois fui para Curitiba. Quando eu fui no segundo ano para Curitiba, a madeira começou a ter uma queda muito grande. A pintura e o tecido começou a estar em alta. A boneca, o patchwork começou a ter alta. Só que nesse meio tempo, a minha filha, ela se formou em esteticista e ela começou a pegar gosto pelo patchwork. Uhum. E ela começou a fazer, ela fez aula, começou a fazer workshop com a Ana Cosentino, e eu não trabalhava com isso. Ela pegou esse gosto. E eu sempre gostava de trabalhar, como eu dei aula durante muitos anos em pintura e tela, e também dava aula de desenho, eu tinha mais essa aptidão, né, com cores, e ela tinha certa dificuldade com a parte de círculo das cores, tal. Então, o que ela fazia? Ela fazia aula, ela trabalhava com o tecido e ela pedia minha ajuda na parte com a composição. Então, o que eu fazia? Ela começou a trabalhar junto comigo. Eu desenhava, eu trabalhava com a parte de composição de cores e ela desenvolvia a parte do patchwork. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar junto. E nisso a gente se dava muito bem. Eu lembro, ela chegou a fazer passo com você. A gente começou a trabalhar junto. E aí, como as feiras, a parte de madeira começou a dar essa caída, eu comecei a trabalhar mais na parte do tecido, com bonecas, e ela entrou na parte do patchwork, entendeu? Só que aí, o que ela fazia? Ela fazia a parte do patch, e eu entrei com a parte de appliqué. Uhum. Eu gostava muito de trabalhar com aplicações. Então, a gente casou e deu o casamento perfeito nisso. Entende? E aí foi. Aí eu diminuí a parte da madeira e eu entrei nas feiras com a parte do tecido. Então, por isso que o pessoal tomou um susto quando me viu entrando no tecido. Mas eu gostava na parte de aplicação. Então, o que eu fazia? Às vezes eu fazia cabides, né, de madeira pintados para você colocar essa parte como que é? Do bandô, alguma coisa que pudesse colocar a parte de patchwork, entendeu? Entendi. Então era isso que eu fazia. Agora que você é multitalentosa, a gente já sabe, imagina. Agora, você consegue relacionar pra gente todas as técnicas que você desenvolve? E qual foi o trabalho que mais envolveu todas elas? Alguma peça todas as técnicas que você faz? E uma peça que você tenha usado muitas técnicas que você diferentes? Olha, Beth, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade.
Eu hoje, tá? Eu tô com parceria com uma empresa que eu acabei fazendo um estudo com ela, porque ela, com a caneta, não sei se você sabe, hoje eu eu tô com uma parceria com a Posca, e através deles eu tive que fazer técnicas que eu acabei desenvolvendo com essa caneta, várias técnicas que eu acabei aprendendo muita coisa. Isso é, não é que eu digo assim, como que eu posso explicar para você? Eu acabei descobrindo que um exemplo, com essa caneta, eu não conseguia, eu acho lindo o Bauer, tá? Uhum. E hoje, eu sempre tive muita dificuldade no Bauer, né, no pincel, e eu consigo hoje fazer o Bauer na caneta, entendeu? Entendi. Então, é assim, não é que eu longe disso, tá? Pelo amor de Deus, eu tô dizendo assim, hoje eu consigo fazer várias técnicas com essa caneta, entende? Então, hoje eu estou tentando desenvolver várias técnicas com outro tipo de material, entende? Então, quando eu você estou domina a me descobrindo. Quando você domina a técnica, você consegue pensar em quase todos os tipos de material que se adaptam àquilo, né? Isso que eu tô hoje me redescobrindo com várias outras coisas, entende? Entendi. Mas assim, eu tô tentando me descobrindo em outras técnicas, entendeu? Entendi. Coisas que eu não fazia antes. Mas eu gosto muito ainda de trabalhar. Você estava falando em técnica. Eu adoro trabalhar em pelo de animal. Eu adoro pintar o ursinho. Adoro. Acho a coisa mais deliciosa. Uhum. E você vê, o urso, eu consigo trabalhar o urso com o pituá. Entende? Que é uma coisa assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de mostrar para as pessoas a facilidade. Isso daí é o que a gente vai tentar fazer isso nesse curso que a gente vai fazer agora. A gente já vai falar deles, mas agora eu estou associando o pituá nos pelinhos que você faz. Agora me conta, a tua técnica do coração, qual que é? Aquela que você mais gosta de fazer? Ainda é o country. Ainda é o country. Country eu não consigo, é o que eu falo com as minhas alunas. Eu falava, porque agora eu parei de trabalhar assim, dar aula em casa, né, aqui no ateliê, mas eu digo que eu não consigo fazer uma pintura que não tem uma sombra, não consigo, e o country é muito isso, né, aquele sombreado, aquela profundidade, né, aquela coisa que se não tem uma profundidade, parece que você não terminou a peça. O country é tudo para mim. Agora me conta uma coisa, quando foi que você montou o seu ateliê? Quantos anos tem o teu ateliê Vera Portela? O ateliê mesmo foi em 2011. Não, minto, em 2001. Em 2001 que eu montei meu ateliê. E quando que você começou a dar aula? 2001. 2001 também. 2001, Aí sempre 2001. Em Ribeirão Pires, né? O meu ateliê, porque eu dava aula fora, né, do meu ateliê. Eu dava aula em outros lugares. Porque eu sou formada em magistério. Tá? Eu me formei em magistério, e aí, depois que eu saí do magistério, que eu parei de dar aula para a criançada, eu sempre fui ligada ao magistério e ao artesanato. Entendi. Então, quando eu falo artesanato, assim, eu sempre trabalhei. Quando eu trabalhava em ateliê, eu trabalhava em pintura em tela e dando aula de desenho. Eu sempre, quando eu trabalhava fora, né? Então, quando eu abri o meu ateliê em 2001, eu abri para dar aula de artesanato. Ainda fiquei um período dando aula de tela junto, mas aí dava muito trabalho, que eu tinha que ter a parte de tela,
os acessórios, né? Era muita coisa para ter, então eu fui parando um pouco de vender o material, fui parando com as aulas em tela e fiquei só com a parte de artesanato mesmo. Entendi. Mas fiquei um longo tempo. Eu parei mesmo em 2018. Em 2017 eu parei, em 2018 encerrei, porque eu fiquei com muitas gravações e fiquei só na parte de criação. Aí fiquei criando os meus projetos e fiquei focada só... Você parou de dar aula bem antes da pandemia, né? Parei de dar aula bem antes da pandemia, porque eu fiquei mais focada, mais na parte de criação, né? Projeto, de vez em quando uma aluna ou outra dá uma choradinha e fala, ai, abre uma exceção, aí ela vem, tem uma aula particular, mas a gente mata a saudade, porque era muito bom, a gente cria uma... Eu tinha alunas... Cria laço, né? Ah, não, é aquela coisa de muito tempo, né? Tinha alunas aqui comigo há muitos anos, então era muito gostoso. Agora me conta, você falou da parceria com a Posca, e você participa em vários programas de TV com a Posca, né? Eu tenho muito tempo que eu tô, agora deu uma parada, né, por causa da pandemia, sim. Mas agora a gente já tá começando, já estamos entrando em reuniões, já a parceria já não parou. Entendi. Ainda continuo nas minhas redes sociais, eu continuo fazendo meus trabalhos, postando, mas a gente continua e agora a gente já vai começar com gravações. A gente tem visto, que a gente tem acompanhado de pesquisa e tal, o trabalho com canetinha e com lápis de cor tá super em alta, né? Tá bem procurado, tá como um top de consumo durante esse período. Talvez seja porque vem um pouco a parte do pintar, que é um pouco mais fácil de caneta ou de lápis, ou então mesmo para a criançada que está mais em casa, talvez eles estejam consumindo mais isso, mas enfim, sei que está bem alta esse tipo de produto, que é bem legal, né? Agora conta pra gente... Opa, desculpa, fala. Imagina, não, mas é um material assim, todo o material, a linha toda de artesanato é uma linha muito boa. Eu acho que não tem um material em si que você fale que não seja bom. Nossa, toda a linha... Ela vai em qualquer tipo de material, né? Qualquer tipo de superfície, qualquer tipo de superfície. E quantas cores eles têm de tinta? De cores, olha, né? Nossa, aí agora eu não sei te dizer ao certo, porque, olha, eles aumentaram as cores agora, porque tem agora os tons pastéis, mas é uma gama de cores, assim, impressionantes. Você sabe que a gente entrou numa conversa com uma pessoa de biscuit, não tem nada a ver, que diz que teve uma polêmica muito grande do pessoal de biscuit recentemente, sobre a questão de tom de pele, que coloca lá tom de pele como sendo tom de pele só o branco, né, o clarinho, rosinha, mas na realidade ele não entra. E muitas empresas hoje lançaram a Posca tem linha de tom de pele assim ou como que funciona? Então tem a parte da CIS, né, a linha Brush que tem, porque tem a linha da CIS e da Posca, né? Que tem a CIS, que ela tem uma... Como que eu posso te explicar? Que tem a tom de pele, que tem todos os tons. Ai, que legal. Então é tão importante isso. Porque a Certic é a empresa que faz que é importadora, né? Então, ela tem a Certic, ela importa tanto a CIS como a Posca. Então, tem a parte, como que é a CIS, que tem a CIS Brush, ela é uma ponta que ela faz o lettering, né? Então, tem a parte de pele, de tons de pele. De todas as cores. Ela tem todas as peles, tem todos os tons de pele, que assim é aquele degradê que você pega o tom de pele,
Tem certinho, tem tons pastéis, tem os tons de cinza, né, que vem do cinza até o preto, porque como que eu posso explicar? Uma gama de cores. É uma caneta que é muito usada para a parte de que eles usam muito para o lettering, que eles usam para a parte de usam muito para a parte de urbanismo, para decoração. E essa caneta essa daí também ela é passível em qualquer tipo de material. Você pode fazer ela aquarelável. Então, se você usa, você tem que fixar, entendeu? Se você consegue fixar, usar um material que fixe, vai fixar, você usa um spray, ele vai fixar. O indicado é usar um prime? Tipo assim, o spray, se você usar, logicamente, ele é para papel, tá? Essa brush é para papel, mas se você usar ela você coloca e você põe um spray, um verniz spray, ela vai fixar. O que você fixa ela. O correto, logicamente, é você usar a posca. Mas se você usar a brush e coloca ela um spray, ela vai fixar. Porque ela é a base de água. Mas ao mesmo tempo ela trabalhando em conjunto com a posca para fazer tipo sombreado, esse tipo de coisa, deve render bem, né? Porque ela rende bastante. Eu trabalho com as duas. Logicamente, a brush ela é correta para usar em papel, tá? É o correto, tá? Eu digo da posca, a posca ela vai para todo tipo de superfície, tá? A brush ela é certa para usar em papel. É o correto. Mas o papel também dá para fazer bastante coisa bem bacana. Eu sou apaixonada por papel. Dá. Agora conta pra gente um pouco sobre o curso do EAD Craft, como que vai ser? Ai, Beth, que delícia! A gente tá... os cursos da Vera, olha, só para vocês terem uma ideia, vai ser pintura em madeira, em MDF, tecido, com as coisas que eu juntei aqui para mim é juntar paixão, né? Cachorro e pintura é meu delírio, né? Então imagina, ensinar a pintar um dos vira-latinhas mais fofos que eu já vi na minha vida, um pug e um Yorkshire, imagina. Eu olho para essa Yorkshirezinha que eu lembro da minha Ginger. Muito bonitinho. Agora me conta, o que você vai ensinar mesmo a pintar? Quais são as técnicas? É tudo dentro do country, né? Mas fazer pelo. Como que me conta um pouco sobre o curso pra gente? Beth, é o seguinte, de primeiro momento, quem olha vai falar, meu Deus, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Olha, dá para fazer e fácil. Primeiro, o que vai mudar aqui, a gente vai usar o pituá, tá? Eu vou te falar assim, o que muda é pincelzinho, tá? Eu vou usar o pituá no básico, pituá. Aí depois você vai no intermediário, é o pituá e o chanfrado. E no avançado, você vai usar o chanfrado e eu vou, assim, sabe, quando você... Pode ser que você use o reiki, mas o reiki é aquele pincelzinho que você fala, estraguei meu pincel, é aquele que falta pelo, sabe? Aquele pincel... Mas eu vou dar aquela possibilidade de você usar... O reiki não parece o rabinho de pavão, né? Que ele é todo... parece um rabinho... Ele não é aquele leque. Não é o leque. O reiki é um pincel que parece que cortaram, que ficou faltando... Parece que ficou faltando pelo. É um pincel um pouco mais caro, mas eu vou dar a possibilidade de você... Se você não tem dinheiro para comprar, eu vou mostrar para você pintar com um pincel assim de cerda mais durinha,
que você pode usar outro tipo de pincel, ou um filete, eu vou dar outras possibilidades, entendeu? Entendi. Eu não quero que você se assuste que eu não vou ter dinheiro para comprar um pincel caro. Não, você vai ter possibilidade sim de fazer o teu cachorrinho com um pincel que é um pouquinho mais barato, isso sem dúvida nenhuma, tá? Entendi. Então o que vai mudar é um pincel que você vai usar. E é uma coisa assim, gente, que você vai olhar e vai falar, eu não acredito que eu vou fazer esse cachorro com esse pincel pituá. Então, gente, é fácil, porque, Beth, o que eu gosto, eu penso, eu sempre quando eu faço um projeto, eu faço pensando para todo mundo poder ter condições de fazer uma coisa legal, ser acessível, bonitinha, né? Sabe, acessível para todo mundo. É isso que é gostoso. Então, na hora que você... eu não consigo fazer chanfrado. Por quê? Durante muitos anos, eu trabalhei com alunas que às vezes tinham idade, às vezes não tinham condições de fazer. Então, eu sempre fui adaptando justamente a isso. Eu não consigo fazer o chanfrado, então vamos fazer de outra maneira. Vamos tentar fazer um sombreado com o pituá. Mas isso daí não é um country. Não, não é um country, entendeu? Então, a gente dá a possibilidade da pessoa fazer um trabalho legal na possibilidade dela. É isso que eu quero que a pessoa faça. Entende? Mas que saia. Isso que eu tenho que pensar. Quando eu falo, olha, gente, é estilo country, é estilo. Não é necessariamente, não, eu tenho que fazer o country. Por muitas vezes, eu procuro fazer com que eu tenho que respeitar aquela pessoa que faz o country tradicional. Isso, eu respeito muito aquela professora que dá o tradicional mesmo, sabe? Isso eu respeito demais. E eu tenho que levar isso muito a sério. Então, mas eu também tenho que respeitar aquela minha aluna ou aquela pessoa que está em casa que tem a dificuldade. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, porque eu não quero frustrar o aluno. Então, eu quero que a pessoa faça aquilo na melhor maneira possível. Então, esse curso, ele vem para isso. Ele vem para fazer com que a pessoa, ela olhe e fale, poxa, eu também tenho condições de fazer. Então, é isso que a gente vai fazer nesse curso. Fazer da maneira mais simples possível. E fazer o bonitinho, né? Fazer aquela coisa bem gostosinha, uma tarde agradável. E eu quero ver se eu, na melhor maneira, na didática, fazer com que a pessoa aprenda. Os cursos da Vera estão começando essa semana, mas as aulas vão ser dia 11, 18 e 25 de setembro e 2 de outubro. Então, a gente tem um bom tempo para aprender a fazer. Agora, conta para mim uma coisa. Essas peças que você fez no curso, todas elas foram desenvolvidas por você. O risco, o recorte, né? Você que desenvolveu como fazer. Isso, eu desenhei, tá? Essa primeira, esse daqui ela tem a carinha. Eu só não puxei a cor da minha cachorrinha, né? Esse vira-lata aqui. A minha santinha tem aqui. Então, é assim, lógico, é muita pesquisa também de internet, que é aquele negócio. A criação é aquele negócio, é que nem a Rose. Eu estava vendo no outro dia o podcast da Rose, e ela estava falando isso mesmo, a criação é bem isso. Eu faço muita pesquisa, então na hora que a gente vai pegar, vai desenhar, é tanta imagem que tem na tua cabeça, que é bem isso, e é muita, eu pego muita imagem, eu vou desenhando, é muito risco que a gente pega, e a gente vai mesmo, a gente vai pegando daqui, vai pegando, eu fui pegando, é muita foto, eu peguei, você fala, isso aqui me fez lembrar
a minha cachorrinha. Eu peguei também pesquisa de foto do teu Instagram. Ah, que eu legal. Peguei coisa. Opa, lógico. Eu puxei cor da tua cachorra. Eu peguei muita coisa. É muita informação que a gente vai buscando, sabe? Porque os nossos olhos é uma máquina fotográfica, né? É verdade. Ali ela registra tudo. Então a gente vai. E aí você buscando. desenvolve esses kits são, você comercializa kits variáveis, você vai montando essas peças que você desenha e é isso que você comercializa, né? Isso mesmo. Aí eu desenho, a minha filha faz a parte, ela vetoriza, né? E eu tenho uma amiga que ela corta, ela tem a máquina e ela faz a parte de laser. Então aqui a gente tem uma equipe e ela faz isso para mim. E aí, quem tiver, é só entrar em contato. E onde que as pessoas podem ver esses kits? Ou, por exemplo, vamos supor, eu quero desenvolver, eu tenho uma gata siamesa, por exemplo, e aí você quer fazer qualquer coisa parecida. Ou então, por exemplo, eu tenho um bebê, minha filha vai ter bebê e eu quero fazer um kitzinho de lembrancinha com um tema de ovelha. Por exemplo, você desenvolve de acordo com um pedido sob encomenda, né, os temas. Você pode entrar em contato comigo, manda pelo meu WhatsApp também, porque até no meu Instagram tem o meu WhatsApp, manda para mim pelo meu WhatsApp, eu desenvolvo e aí a gente... Maravilha. Agora, desenho. Me conta uma coisa, a gente sabe que com toda essa pandemia a gente tá chovendo gente chegando no artesanato, ou por uma questão de hobby, ou por uma questão de trabalho, né? Buscando mesmo uma colocação profissional no mercado do artesanato. O que você aconselharia para essas pessoas que estão chegando no artesanato agora? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ter respeito pelo próximo, tá? Primeiro, fazer um trabalho com amor, com capricho, antes de mais nada, tá? Fazer muita pesquisa, e isso daí já aconteceu, isso comigo, e a partir do momento que eu coloco uma coisa na internet, caiu na internet, o pessoal, eu acho assim, eu tô dando o direito das pessoas pegarem e reproduzirem. Isso daí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso já aconteceu várias vezes comigo, mas as pessoas precisam ter o respeito, entendeu? Então, eu acho que as pessoas precisam disso daí. Eu acho que as pessoas precisam fazer o artesanato, precisam trabalhar com o artesanato, precisam se dedicar ao artesanato e precisam ser respeitadas. O artesanato, antes de mais nada, é uma fonte de renda, é uma fonte de respeito para todos, entende? Eu acho que não é aquela coisa que nem na época da minha avó, que fazia e ninguém, né? Era aquela coisa que parecia que ninguém tinha o que fazer, né? Ficava em casa, não tinha o que fazer, ia fazer crochê, né? Então, não, hoje não. Mas assim, mesmo que você falava, ficava em casa fazer crochê, mas normalmente esse crochê ou esse tricô servia para agasalhar, o bordado no lençol servia para dormir, a toalha servia para comer, então sempre foi feito com utilidade. O artesanato, ele sempre teve uma função, o decorativo existe, óbvio que existe também, mas a função utilitária do artesanato, os dois sempre caminharam um do lado do outro. O artesanato, ele sempre teve o fazer com a mão, né? Então você produz a tua mão e assim, eu vejo, por exemplo, trabalhos que eram feitos à mão pelas nossas avós, bisavós, que não tem máquina que reproduz igual. Não, de modo algum. Assim, não tem máquina hoje em dia que faça com o mesmo esmero e com o mesmo capricho. Então, e sem contar a função social que o artesanato sempre teve na vida, principalmente das mulheres, né? De como foi uma forma de
de fonte de renda, fonte econômica, e continua sendo até hoje. A gente pode listar aqui, olha, pelo menos nos dedos, pelo menos eu conto agora, umas 10 mulheres que a gente conhece no mercado hoje, que segura a família, que é o negócio da família, o hobby dela vindo do artesanato. Então, é assim, a fonte de utilidade do artesanato tem que ser muito, como você bem disse, muito respeitada, né? A gente tem que... respeito. E outra, muitas mulheres que eu conheço também se curaram de depressão, sabe? Eu acho que o artesanato é tudo. Eu acho que o respeito em primeiro lugar. E deem artesanato de presente, gente. Sabe por quê? Eu falo por mim, porque quando eu faço, seja o que for, quando eu faço artesanato, eu estou colocando ali naquela peça, eu não sei nem às vezes para quem vai. Eu coloco, gente, tanto amor naquilo, que eu coloco energia. É sempre uma energia muito boa. Então, para quem vai com muito amor. Então, quem está começando, é como você cozinhar, né? Quando você cozinha para sua família, quando você cozinha para um filho, para quem quer que seja, você coloca tanta coisa ali boa, o artesanato também. Você faça aquilo com carinho, que aquilo volta, aquilo é uma coisa que transforma. É uma energia o artesanato transforma. Né? Então é isso que eu falo, é a minha mensagem. Quem quer começar, comece sempre com coisas boas. É uma coisa que... E passe isso. Eu vejo... eu estou agora falando com você, eu estou olhando pela janela do meu ateliê, eu estou vendo a minha filha, que fez gastronomia. Ela está pintando o armário que ela mandou fazer para o quarto dela. É um armário que é para ela se maquiar. É um artesanato. Então, aqui tudo na minha casa, eles tiveram de exemplo que veio de mim. Então, muita coisa veio do artesanato. Então, eu sou muito feliz, porque muita coisa que eu passei para eles de exemplo, eu passei por intermédio do artesanato. Até deles entrarem aqui no meu ateliê, que é aqui na minha casa, numa parte fora da minha casa, eu dou o exemplo deles terem respeito por tudo, deles pegarem até uma agulha que tem no meu ateliê. Eles têm que ter respeito, porque aqui é o meu local de trabalho. Então, gente, é muito bom. Passem isso para tudo. E quais são os seus próximos projetos, além dos cursos do EAD Craft? Primeiro, aprender a mexer na internet, né? Eu estou fazendo gravações, eu estou aprendendo a mexer na internet, eu estou aprendendo a gravar, a filmar. É uma maravilha isso. Nossa, estou apanhando. Olha, gente, eu estou me reinventando. Eu acho muito bacana isso. Eu estou me redescobrindo. Isso é muito bacana. Sensacional. É sensacional. Então, eu estou criando muita coisa. Eu estou me reinventando. Eu acho que a palavra certa é isso. Me reinventando. Estou descobrindo muitas coisas novas e estou criando, estou continuando a criar. Então tem muita aluna, ex-aluna minha, né, que continua, não deixa de ser aluna, ela me manda mensagem com dúvidas, porque eu passei a bola para um amigo meu, que também dá aula, como ele não está tudo parado, elas continuam entrando em contato comigo, porque elas têm dúvida e eu tiro dúvidas delas. E minha filha nunca para. O artesanato não para. Ai, que legal. Agora me conta, você gostaria de deixar algum recado, falar alguma coisa? O espaço é teu agora para falar, o que você quiser expor. Ai, meninas e meninos, né? Que o artesanato é um mundo, é um universo, né? É democrático. Aberto. Olha, não só meu curso, EAD Craft é um mundo também que está aí cheio de cursos, tá? Vocês aproveitem.
tem bastante coisa aí boa que vem pela frente. Aproveitem e vejam os cursos que tem aí pela frente. Vejam o meu curso que tá semana que vem, tem aí, começa dia 11. Me sigam nas redes sociais. No Face é Vera Portela Atelier, que é só curtir. Aí eu tenho no Instagram, é Vera_Portela_Atelier. E qualquer coisa é só me seguir. Qualquer dúvida também entrar, conversar comigo. Qualquer coisa é só falar. Eu estou sempre batendo um papo com vocês. E, gente, eu adoro conversar, a Beth sabe disso. Não, adoro falar. A gente sabe. Semana passada a gente teve a live, que foi uma maravilha, agora a gente está aqui no Podcraft, e a Vera, a gente é um prazer sempre estar conversar com ela, a gente agradece demais você estar aqui com a gente de novo essa semana e entrando nessa aventura do curso. Eu tenho certeza que as aulas, além de serem educativas, né, vai ser uma grande diversão e uma boa fonte de papo bom para se esparecer a cabeça. E regado a bichinhos lindos, né, que aí é mais bacana ainda. Né? Deixando aqui aberto, o nosso podcast está sempre aberto para você. Super obrigada, Vera, e até a aula, né? E não percam a aula, porque na aula eu vou ter muitas novidades exclusivas, hein? Olha, que maravilha. Muitas coisinhas exclusivas. Ai, meu Deus, que agora até eu quero fazer aula. Agora eu quero fazer aula de qualquer jeito. Você vai ter muita coisa, tá? Muito obrigado, Beth. Muito obrigado mesmo. Amei conversar com você. Obrigada, Vera. Beijão. Beijo. Faiga, que delícia. Sempre é muito bom conversar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, que sempre é amiga e disposta. A Vera é uma pessoa muito querida, sempre presente, disposta, disponível. É muito gostoso a gente ter acesso a pessoas desse naipe na nossa vida. É daquela certeza de que a gente merece alguma coisa porque a gente fez alguma coisa de certo na vida, né? E assim a gente vai se despedindo de mais esse Podcraft, tendo a certeza de que a gente está trabalhando muito para levar comunicação e educação para você, ouvinte do Podcraft. Um beijo e até a semana que vem. Obrigada, Vera. Obrigada, Beth. Bom, como a Vera falou, há uma campanha fantástica no ar, que é o De Artesanato de Presente, criado pela WR São Paulo, responsável pelas maiores feiras do nosso setor, entre elas a Mega Artesanal, e que nasceu para valorizar o trabalho artesanal em todo o Brasil. Além disso, a Vera nos lembrou sobre o curso dela, que começa amanhã, dia 11 de setembro, e ela preparou tudo com muito carinho, com todo o amor que lhe é peculiar mesmo, né? Bom, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, vai ser um prazer imenso estar com você nesse curso, que promete, no mínimo, que a gente faça um trabalho lindo, seja para vender ou para deixar o cantinho do nosso pet aí perfeito. Quem me conhece sabe que eu tenho a Lu aqui em casa. A Vera não preparou um com carinha de Lhasa Apso, que é a raça dela, mas tem plaquinha de osso e é nessa que eu vou, então vem com a gente. Vai ser um prazer estar com você. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana, aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Continue em casa, só um pouquinho.